E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos trazer mais uma dica para vocês aqui no canal, que está sendo muito pedida. Já faz um tempo que as pessoas estão pedindo para a gente tocar nesse assunto, falar um vídeo sobre isso, que é quanto cobrar pelo seu trabalho. Nós sabemos que esse é um assunto muito delicado quando se trata de quanto cobrar, mas a dica de hoje que nós vamos dar é como não perder dinheiro, como você vai chegar ao valor final para o seu cliente, qual o valor final que você vai dar para o seu cliente sem perder dinheiro, tá? Então, nós vamos estar hoje mostrando para vocês através de exemplos, mas é uma conta, é uma fórmula muito básica que não tem erro. Se você tem outra profissão, você também pode aplicar isso em qualquer profissão que você tenha. Por exemplo, eu sou cabeleireira, eu apliquei essa fórmula antes de colocar o valor de serviço de cada trabalho que eu faço. Então não tem erro, é super fácil, tá bem separadinho. Basicamente, tudo começa com os seus gastos fixos. O que seria os seus gastos fixos? Seria os gastos que você tem todo mês, que é aquelas contas que, independente se você está trabalhando ou não está trabalhando, essas contas vão chegar até na sua casa. Aqui esse exemplo, no caso, de uma pessoa que tem um estúdio. Então, no gasto fixo dessa pessoa, ela tem o aluguel, né, que é o aluguel do espaço que ela está trabalhando, é a luz, é a água, é o funcionário, porque essa pessoa tem um funcionário que trabalha junto com ela, e o telefone e a internet, tá? Esses aqui são os gastos fixos de uma pessoa que tem um pequeno estúdio. Isso aqui é um exemplo. Ah, Regiane, mas eu não tenho um estúdio. Ok, qual o local que você trabalha? Então, se você tem a sua casa própria e trabalha na sua casa, você vai incluir no seu gasto fixo o IPTU da sua casa, a água e a luz, porque essas contas vão vir todo mês. Ah, Regiane, mas eu moro com meu pai e com a minha mãe, eu não pago aluguel, não pago água, não pago luz. Ok, então você não vai incluir isso no seu gasto fixo. Você vai incluir no seu gasto fixo somente as coisas que você gasta, que são aquelas contas que chegam para você todo mês. Nesse exemplo aqui, os gastos fixos desse fotógrafo aqui é o aluguel, é a luz, é a água, é o funcionário que ele tem, a internet e o telefone. Então, o gasto fixo desse nosso amigo é de R$ 2.060. Isso aqui é só um exemplo, tá, galera? Aqui a única coisa que eu fiz foi somar todas as coisas de gasto que ele tem por mês. Então eu somei tudo aqui e o nosso amigo fotógrafo aqui, o nosso exemplo, chegou ao gasto fixo de R$ 2.060. Agora a gente vai para o segundo passo da nossa continha de como não perder dinheiro. É o nosso gasto variável, tá? Esses são os nossos gastos variáveis. E Regiane, o que seriam os gastos variáveis? São aquelas contas que aparecem por mês que você não tem essa conta todo mês, porém vai aparecer. Tem mês que vai aparecer a mais, tem mês que vai aparecer a menos. Então, quando houver essa variação, você tem que recalcular, tá? Então, o seu gasto fixo você não vai recalcular porque aquilo ali é fixo, todo mês vai vir aquela conta. O seu variável, como diz já o nome, vai variar. Então, no nosso caso aqui desse nosso amigo fotógrafo, desse exemplo, ele tem um gasto variável de transporte e de alimentação, tá? Então, vamos supor que ele gasta por mês de transporte R$300 e R$200 de alimentação. Então, o gasto variável do nosso amigo aqui é de R$500. Agora, nós vamos para um outro passo da nossa continha. E esse passo é super simples. Primeira coisa que você vai pensar: quantas horas você trabalha por mês? Olha, eu trabalho de segunda a sexta, 8 horas por dia. Então você trabalha 40 horas por semana. 40 horas por semana vezes 4, né? 4 semanas no mês, 160 horas. Então essa é a quantidade de horas trabalhadas que você tem. Vai ter mês que eu vou fazer mais horas, vai ter mês que eu vou fazer menos horas, mas eu cheguei num consenso que para minha empresa está ok eu calcular 160 horas trabalhadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu valor, que é o meu custo fixo, que eu já sei que o meu custo fixo por mês é de R$ 2.060, eu vou dividir o meu custo fixo por 160 horas trabalhadas.
tá? Então eu tenho um custo fixo que a gente já fez a conta, que é de R$ 2.060. Eu vou dividir esse custo fixo por 160 horas trabalhadas. Regiane, eu só trabalhei 10 horas, divide por 10 horas. Ah, eu só trabalho 20 horas, divide por 20 horas, tá ok? E nós vamos chegar a um valor, no caso aqui, de R$ 12,87 por hora trabalhada, tá? Não é contando 24 horas, você não trabalha 24 horas. Se você trabalha 8 horas por dia, então você tem um custo por hora trabalhada de R$ 12,87, tá? Esse é o seu custo fixo por hora. Independente se você fez mais trabalhos ou menos trabalhos, aquela quantidade de hora que você ficou no seu estúdio, no caso desse nosso amigo aqui, é de R$ 12,87 por hora. Temos também o nosso custo variável por hora, porque a gente sabe que nós temos um custo variável por mês de R$ 500. Esses R$ 500 também nós vamos dividir pela quantidade de horas trabalhadas. Então nós vamos pegar os R$ 500 das horas variáveis e vamos dividir por 160 horas, que é a quantidade de horas que o nosso amigo fotógrafo trabalhou. Nós vamos chegar a um valor de R$ 3,12 por hora trabalhada de custo variável. Próximo passo da nossa continha é o valor final de custos. O que seria o valor final de custos? O valor final de custo nada mais é quanto você gasta por hora para estar trabalhando. Então esse valor é muito importante você saber para você não perder dinheiro, porque o seu tempo é o seu dinheiro, entendeu? Você está ali se dedicando àquele trabalho, você tem que receber o valor por aquela hora que você está trabalhando. E quanto custa cada hora que você trabalha? Se você fizer essa conta, você vai saber. Nós sabemos que nós temos R$ 12,87 de custo fixo por hora. Nós sabemos que nós temos R$ 3,12 de custo variável por hora. Então nós chegamos num consenso de que nossa hora trabalhada, a cada hora trabalhada sua, você está gastando R$ 15,99 para estar trabalhando por hora. Então, cada hora sua do seu precioso trabalho vale R$ 15,99. Isso é o que você gasta para estar trabalhando, ok? Sabendo disso, nós vamos dar um exemplo aqui. Nosso amigo fotógrafo Bruno vai fazer um evento de 4 horas. Como que eu vou calcular isso? Muito simples. Você vai multiplicar 4 vezes esse valor de R$ 15,99. Você sabe que cada hora do seu trabalho vale R$ 15,99. Se você vai trabalhar 4 horas, você vai multiplicar 4 vezes R$ 15,99. Então eu sei que para um evento de 4 horas, eu vou gastar R$ 63,96. Tá? Isso aqui é apenas o nosso exemplo. Você vai fazer sua continha em casa para saber, para chegar ao valor de custo por hora sua. E aí quando você chegar a esse valor de custo por hora, você vai multiplicar a quantidade de horas que você trabalha para chegar ao seu valor final de custo. Ou seja, quanto custa para você estar nesse evento fazendo a quantidade de horas que esse evento necessita que você faça. Sabendo disso tudo, não para por aí a conta. Agora entra uma parte vital da nossa conta de como não perder dinheiro, que é o lucro da empresa. O que seria o lucro da empresa? Seria nada mais, nada menos do que o capital de giro, tá? O lucro da empresa é muito importante para que o seu empreendimento tenha sucesso. Esse lucro da empresa nada mais é do que 40% do valor final de todos os seus custos. Se você tem um custo final de R$ 15,99 por hora, a cada hora trabalhada você vai cobrar R$ 15,99 por hora, mais 40% de lucro da empresa. O lucro da empresa é muito importante porque é com esse dinheiro que você vai fazer tudo o que for preciso fazer para sua empresa. Por exemplo, um equipamento quebrado. Com que dinheiro você vai pagar para consertar esse equipamento? Com o dinheiro da empresa. Você não vai tirar o dinheiro do seu bolso, do seu salário, para pagar o equipamento. Por quê? Porque o equipamento não é seu, o equipamento é da sua empresa.
partir do momento que você vira um fotógrafo profissional, que você vende o seu trabalho, todo o seu equipamento é da sua empresa, mesmo que a sua empresa seja só você e o seu equipamento. Então, basicamente é isso. Esse lucro vai ser usado somente para eventualidades da sua empresa. Por exemplo, você quer aumentar a sua empresa. Você vai usar o lucro da sua empresa para poder aumentar ela. Por exemplo, você quer trocar um equipamento ou você quer investir em equipamentos novos, você quer investir no seu espaço. Para tudo isso você vai usar esses 40% de lucro da sua empresa. E quando você não quiser fazer simplesmente nada com esse lucro, você vai acumulando para num dia que você precisar, por exemplo, trocar um computador ou uma câmera ou alguma coisa que seja mais cara, você vai ter esse dinheiro sem precisar tirar do seu próprio bolso. Aquele exemplo que a gente teve lá, daquele evento, né? O nosso fotógrafo amigo aqui foi fazer um evento de 4 horas e ele teve um custo final total de R$ 63,96, mais 40% de lucro da empresa. Sim, você vai calcular assim. O valor final que você chegou da quantidade de horas que você vai trabalhar no evento, mais 40% da sua empresa. Então, nós chegamos a um valor aqui de R$ 89,54. O que seria esse valor? Esse valor aqui nada mais é do que a base de quanto você vai cobrar pelo seu trabalho. Qualquer valor a menos que você cobrar disso daqui, é claro que igual, mais uma vez eu vou frisar, isso aqui é um exemplo. Você vai aplicar essa fórmula usando as suas contas que você tem, igual eu expliquei tudinho, até você chegar a um valor de custo fixo por hora. A partir desse valor de custo fixo por hora que você tem, você vai colocar 40% em cima desse valor, né, no valor total de horas que você vai trabalhar, e você vai chegar ao valor base de serviço, tá? Esse valor base de serviço vai variar de acordo com a quantidade de horas que você trabalha, mas os 40% não vai variar. É 40% do valor que você chegou de quantidade de horas de trabalho. Então a gente sabe que o nosso valor base é esse daqui. Qualquer valor menor que esse aqui que a gente chegou, você vai estar perdendo dinheiro. Nós já entendemos o porquê que chegamos a esse valor, e qualquer valor menor que R$ 89,54 você vai estar perdendo dinheiro. Então essa é a nossa base, nós não vamos falar menor do que esse valor que a gente falou. Agora entra uma parte muito importante e muito delicada. Acho que é por isso que muita gente não gosta muito de falar quanto cobra pelo seu trabalho. Mas nós vamos falar aqui também. É o seu salário, tá? É o seu salário. Porque tudo que a gente falou até agora foi de gastos fixos, gastos variáveis, lucro da empresa. Mas e o seu salário? Porque você é o fotógrafo. É você que tá ali. Não é só a sua empresa que ganha. Não é só as suas contas que tem que ser paga, você tem que ser pago, tá? Como você vai calcular isso? Aí é que tá o assunto delicado que muita gente não gosta de falar. Mas nada mais é do que saber quanto você investiu em cursos para você se profissionalizar. Quanto você investiu em cursos? Quanto você investiu em educação para você estar nesse patamar que você está hoje, trabalhando como fotógrafo? Quantos anos de experiência você tem? Quanto tempo você está trabalhando no mercado, tá? Quanto você investiu em equipamento, tá? O que você acha justo? Então, essas são as questões que você tem que se perguntar. Quantos anos eu trabalhei como fotógrafo? Qual o conhecimento que eu tenho de fotografia? Quanto eu investi em curso? Quanto eu investi em equipamento? Tudo isso você vai colocar na ponta do lápis quando você pensar no seu salário. Mas aí é que tá, onde entra o delicado da questão, onde muitas pessoas não gostam de falar sobre quanto cobra de trabalho. O que é o valor justo? O valor justo é você ter um senso de olhar ao seu redor e saber onde você atua, tá? Como é a sua cidade? Deixa eu reparar o ambiente onde eu tô colocando meu estúdio. Eu moro numa cidade do interior, ok. Então, como que é a renda dessa cidade? Como que é a renda que as pessoas
tem de salário. Então você vai incluir isso também no seu censo. É onde você vai trabalhar com aquela coisa. Vou fazer uma pesquisa de mercado, vou ver como que tá quanto os outros fotógrafos estão cobrando. Eu vou pensar em tudo isso, vou levar tudo isso em consideração. Eu vou ter censo antes de chegar a esse valor final. Aí o nosso amigo aqui, por favor, não me julguem, tá? Isso aqui é um exemplo, pelo amor de Deus, isso é um exemplo. O nosso amigo fotógrafo aqui do nosso exemplo de hoje, pensando em tudo isso que eu falei, ele modestamente quis cobrar R$300 pelo trabalho dele, tá? R$300 é o valor do salário que ele quer cobrar. Esse salário aqui é o dele, não tem nada a ver com esse outro valor que a gente falou antes. Que esse valor que a gente falou antes é o quê? É o variável, é o fixo e é o lucro da empresa. Isso daqui a gente também vai somar, tá? Aí o nosso amigo Modesto falou que quer receber, por essas 4 horas de trabalho de exemplo, R$300. Ele falou, não, eu tô ok em receber R$300 de salário. Então, gente, o nosso valor final justo para o seu cliente é a soma de todo aquele custo mais a soma do valor dos 40% de lucro da sua empresa, que foi aqueles R$ 89,54, mais esses R$300 que eu acho justo do meu trabalho, ok? Por aquelas 4 horas de trabalho que eu vou fazer naquele evento, eu quero ganhar R$300. Eu cheguei a esse valor de 300 e nananana, arredondei para R$400. Então, R$400 é o que eu vou chegar para o meu cliente e falar. Por essas 4 horas de trabalho, cobrindo esse evento, eu quero ganhar R$400. Esse aqui é o valor final que você chegou, sem perder dinheiro, com um preço justo, entendeu? Pensando em todo aquele critério que eu falei, mais alguns que você pode pensar também, levar tudo em consideração. Esse é um valor para você não perder dinheiro. Por quê? Levando em consideração toda essa conta que a gente fez aqui, você não vai perder. Você não vai perder nenhum centavo. Você pode não ganhar muito dinheiro, mas se você acha que você deve falar lá, eu quero ganhar R$1.000 por 4 horas de trabalho, nada te impede. Você é livre para poder fazer o seu salário. Aí vai caber do poder aquisitivo do seu cliente, do local que você está atuando e tudo isso para saber se vale esses R$1.000 ou não, entendeu? Então eu espero que essa dica dessas contas tenha ajudado. Então pega aí o papel, a caneta, faz a sua conta, vê se o que você está cobrando hoje em dia está te trazendo lucro, está te trazendo o lucro da empresa, está trazendo um valor legal do seu salário. Muita gente faz essas contas depois de muitos anos trabalhando, recebendo aquele valor ali, depois chega à conclusão de que estava ganhando muito pouco, estava ganhando pouquíssimo pelo trabalho. Entendeu? Eu conheço muitas pessoas que fizeram essa conta e falaram, nossa, eu estava ganhando realmente pouco pelo que eu cobrava. Então, pega aí o papel, a caneta, soma tudo, custo variável. Se você achar que ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder com o maior prazer para vocês. Ou se ficar alguma dúvida básica, volta o vídeo, assiste de novo, tá bem explicadinho. Espero que vocês gostem. Não esqueça de dar o like e continuar assistindo nossos vídeos, que a gente vai estar sempre trazendo mais dicas para vocês, ok? Obrigado e até a próxima!